noite, irmãos. Um prazer, o nosso encontro da noite de hoje. Fico muito feliz de reencontrar todos vocês aqui às segundas-feiras. E nesse momento, que vamos começar a falar, dando um tempinho para o pessoal subir, sobre o assunto de hoje. Então, o assunto que eu escolhi hoje, gente, eu escolhi falar sobre o passe. Por quê? Teve umas 2 ou 3 segundas-feiras aí atrás, e quando elas foram chamar as crianças lá em cima para tomar o passe, uma criança me abordou e falou assim: tia, o que é passe? Eu não sei o que é isso. Como ele é pequeno, eu falei: você vai descer, vai entrar numa salinha assim, bem escurinha, e lá vão ter algumas pessoas que vão jogar muito amor para todas as crianças que entrarem na sala. E aí eu fiquei pensando, nesses anos todos que a gente labuta aqui no Caritas, já assistimos pessoas que vêm, assistem a palestra, tudo, e na hora do passe elas não querem tomar o passe. Assim como já assistimos pessoas que adentram a sala do passe, mas ficam assim em pânico, arregalam os olhos, olhando. Não sabe o que vai acontecer, né? Isso acontece com muitas pessoas. Então eu falei: olha, vou falar um pouquinho do passe, porque às vezes mesmo vindo nas palestras, tudo, não sabe muito bem como que funciona esse trabalho do passe. Bom, segundo Emmanuel, o passe é uma transmissão fisiopsicológica para as pessoas. Então, o passe nada mais é do que emissão, transmissão de energia de pessoa para pessoa. O passe não é exclusivo da doutrina espírita. Não foi o espiritismo que inventou o passe espírita. Ele está presente desde a antiguidade, desde o tempo lá da Babilônia, dos assírios, dos persas. Eles já faziam tratamento nos templos com a imposição das mãos. Na Grécia, eles faziam, lá no templo de Esculápio, tratamentos seguindo a higiene e dieta alimentar. E assim fomos caminhando. Não podemos esquecer de Jesus, e seus apóstolos, que quando aqui estiveram, de passagem na terra, faziam isso com aqueles que os procuravam, curando os doentes, os aflitos, os que estavam ainda em processos de obsessão. Então tem muitos relatos nos evangelhos sobre essas curas feitas por eles. E Jesus fazia a imposição das mãos. E isso foi passando, pelas civilizações, quando no século XV, um professor italiano de Florença, professor Fitini, ele percebeu que havia uma troca de energia entre as pessoas com o olhar. No século XVI, o alquimista Paracelso também chegou a essa conclusão, que as pessoas gostavam de dar a sua energia umas para as outras. E assim foi indo. Quando no século XIX, o Franz Anton Mesmer, ele, através dos trabalhos dele de pesquisa, realmente comprovou o magnetismo das pessoas, o que ele chamou magnetismo animal ou mesmerismo. Então o Mesmer, ele deu aquilo que eles suspeitavam, todos foram suspeitando durante vários séculos, ele realmente condensou nos seus trabalhos de pesquisa e realmente comprovou. Só que o Mesmer, como ele fazia o tratamento nas pessoas? Com o ímã, porque o ímã tem magnetismo, Só que ele foi vendo que mesmo ele retirando o ímã das pessoas, a pessoa tinha uma melhora naquele local doente. Para quem não conhece o Mesmer, todo mundo aqui conhece o Mesmer, mas não sabe quem é. Nós usamos tudo que o Mesmer nos deu, que é a pomadinha do vovô Pedro. Foi ele que ditou a fórmula da pomadinha do vovô Pedro para a gente, para o médium,
E só que ele não quis colocar o nome dele. Aí tinha lá uma entidade, um vovô, ele perguntou como é o nome do vovô. Ele falou assim, o nome dele é Vovô Pedro. Então por isso que a pomada chama-se Vovô Pedro. Mas foi a receita ditada pelo Mesmer. Essa pomada que nós todos conhecemos e que realmente traz efeitos fantásticos para aquelas pessoas que usam com fé, com boa vontade, porque tudo é a fé. Não adianta a gente fazer uso de uma coisa que a gente não acredita, não vai funcionar, né? E assim foi indo. Então, quando Kardec fez o compêndio, né, da doutrina espírita, tudo, e como ele já tinha contato com esses experimentos, porque ele era um cientista, ele conhecia, então foi sendo introduzido dentro da doutrina espírita e também de outras religiões e ciências a prática do magnetismo. Ou seja, tem quem frequenta o Jorei, né, lá na Messiânica, o que eles aplicam o Jorei nada mais é do que um passe. Os terapeutas que fazem uso do Reiki, né, que é uma terapia alternativa, nada mais é do que o passe. Então, o passe, ele é dado por qualquer pessoa, desde que essa pessoa tenha um preparo, boa vontade, moral e que possa estar disponível para isso. Podemos dar passe em qualquer lugar? Não. A gente só pode dar passe em alguém e em lugares onde somos convidados. Por exemplo, nós não podemos ir numa penitenciária e chegar lá e falar, quero dar passe em todo mundo. Não. Só se tiver lá algum irmão que solicite isso, mas mesmo assim tem que ser ali num lugar reservado. Por quê? Porque é um ambiente de vibrações muito baixas, onde habita o ódio, onde habita a raiva, o egoísmo. Então a gente não pode ir nesses lugares se expor. E mesmo assim, para ir e dar para as pessoas, a gente tem que ter um preparo anterior, né? Às vezes, dar um passe num doente, ou na casa, ou no hospital, a gente se prepara antes, se evangeliza, faz as nossas orações, pede ajuda para o nosso mentor espiritual, para a espiritualidade que nos acompanha, aí a gente pode ir perfeitamente. Se não houver esse preparo, nós podemos sofrer algum tipo de reação no nosso corpo. Podemos sofrer choques, tremores, e podemos sair de lá pior que o doente que está, não é verdade? Então tem que ter. Na casa espírita, nós temos um lugar adequado, que é a Câmara de Paz. Então é um lugar que a espiritualidade prepara para que todos que ali adentrem sejam atendidos nas suas necessidades. O passe, ele tem vários tipos, né? Então tem o passe com a imposição das mãos, que só tem o de dispersão, que tem de todos os plexos, e também tem o rotatório, e tem o passe também de sopro, que é o sopro frio e o quente. Esse do sopro, ele não é usado mais nas casas espíritas, só assim se a pessoa tiver muito ali fora de órbita, aí dá uma leve assoprada, que é o sopro frio, que é para ela reaver. Mas, no popular, a gente usa muito isso, o sopro quente, que é aquele ar que vem do nosso estômago, quando a gente tem uma infecção, quando a gente tem uma queimadura, que é o popular bafo. E as mãezinhas, instintivamente, quando os filhinhos se machucam, que abre aquele berreiro, a mãe dá um beijinho no lugar e a criança para de chorar na mesma hora. É o beijinho curador. Na verdade, a mãe está dando para aquela criança um passe de sopro quente, né? E nós não temos esse conhecimento. Então, o tipo de passe utilizado na casa espírita vai depender do tipo de orientação que a casa quer dar.
Aqui na nossa casa usamos o passe de dispersão, mas tem casas que é só imposição das mãos, tá? Nós podemos também dar o passe à distância. Então nós temos a cestinha aí fora, tem casas que tem um livro, então vocês não anotam lá o nome da pessoa que está doente, o hospital, o endereço. Isso chama-se o passe à distância. Então, na segunda-feira, quando o passe acaba, a cestinha é recolhida, hoje é dos desencarnados. Então eles vibram pedindo para que os nomes daqueles irmãos que já partiram para a pátria espiritual possam ser amparados na medida do merecimento de cada um. Na quinta-feira nós fazemos para os doentes, porque é o dia da equipe médica trabalhando na casa, então é feito após o passe, isso. E as pessoas recebem. Temos também no nosso trabalho de terça-feira, que fazemos o trabalho de assistência à distância aos doentes encarnados, que também colocamos lá no caderno o nome da pessoa, tudo, e as pessoas acabam melhorando. Eu não sei se todo mundo aqui está no WhatsApp do Caritas ou na Escolinha de Jesus, mas as mães que têm as crianças lá em cima, esse fim de semana nós tivemos um pedido de socorro de uma mãe, o bebê estava no hospital, no isolamento, pedindo. Então, todos nós que lemos aquela mensagem, entramos em oração, pedindo para a espiritualidade que pudesse, né, dar uma luz aos médicos que estavam tratando daquele bebê. E uma ótima notícia, provavelmente o bebê já vem embora amanhã, não tem nenhuma doença, estavam dando uma dose de antibiótico muito forte, mas hoje já diminuíram essa dose, a febre foi embora, e ontem uma gravação que ela colocou na Escolinha de Jesus, a gente já escutava ele balbuciando, se alimentando. Então, gente, olha como funciona. E muitas pessoas acham que não funciona. Gente, funciona. Por quê? São muitas pessoas irmanadas no mesmo pensamento. E a espiritualidade capta isso. Tanto é que tem um movimento aqui no Brasil que toda quinta-feira, às 9 horas da noite, as pessoas fazem oração para a corrente de Bezerra de Menezes, intercedendo pelos doentes. Então tem muitas pessoas que participam disso, né? Nós estamos aqui na casa, já fazemos isso aqui na casa, que é mais ou menos no mesmo horário, né? Mas aquelas pessoas que estão nos seus lares, isso é uma maravilha. A gente poder fazer uma oração para quem a gente não conhece e saber que o nosso magnetismo vai chegar até essas pessoas. Isso daí é uma doação muito grande, isso é um amor ao nosso próximo. E seguindo com o passe, né, nós temos também o passe por dentro. Qual é o passe por dentro? É aquele copinho da água fluídica que todo mundo ganha no fim do passe. Então, as pessoas falam, é uma água filtrada que está aqui. Gente, aquela água é impregnada de fluidos curadores e muitas pessoas sentem gosto diferente. Água não tem gosto. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas está com gosto amargo a água, está com gosto de remédio, está com gosto de ervas. Por quê? Na hora que a pessoa vai ser servida, a espiritualidade já fez um check-in daquele paciente que está sentado ali e pinga o remédio naquela água. Assim como as garrafinhas que são trazidas. A água pode ser fluidificada por nós mesmos, né? A gente pode pegar um copinho, colocar nossa mão em cima, fazer uma prece, pedindo para a espiritualidade. Nós podemos ser feita pela espiritualidade, aqui as garrafas ficam lá dentro, a espiritualidade que vai fluidificar essas águas. Reparem que sai cheia de bolinhas as águas, aqui a jarra na frente também vocês podem olhar, que fica cheia de bolinhas, né? E podemos também usar aquilo que os antigos usavam, a fluidificação pela natureza. Hoje já não se faz isso só no interior do Brasil, mas antigamente as pessoas colocavam uma jarra de água no sereno. E de manhã tomavam aquela água
que é fluidificada pela mãe natureza, né? Então, à noite tem mais acúmulo de energias, então existe isso. Temos também a participação da música. A música é muito importante porque ela é uma aglutinadora de fluidos. Então, quando ela é uma música melodiosa, uma música boa, gostosa, ela traz um bem-estar às pessoas. Muitas pessoas chegam na casa espírita em desespero, com problemas seríssimos, e chegam tão atormentados que têm até dificuldade para se explicar o que estão sentindo ou não. E a música, enquanto ficam aqui sentada no escuro, hoje a gente coloca o DVD, que são paisagens da natureza, tudo, e aquela música vai fazendo com que a pessoa vai se acalmando, a respiração vai acalmando, os pensamentos vão diminuindo, e ela, quando vai passar na orientação, ela já está mais predisposta a conversar aquilo que a trouxe até aqui. Muitas pessoas reclamam por que tem que ser no escuro. Não é no escuro total. Por quê? Porque a escuridão segura as energias. A luz dissipa. Essa luz aqui, ó, dissipa todas as energias. Então é uma luzinha verde, tudo, para também que as pessoas que lá ali sentam, né, elas possam entrar em contato com os irmãos espirituais e os trabalhadores passistas possam doar a melhor energia que essas pessoas estão precisando naquele momento. Então, gente, o passe, ele é tão bom, tão maravilhoso, que hoje, nos grandes hospitais dos Estados Unidos, os pacientes, principalmente pacientes cardíacos, são tratados com passe. A internação dura menos tempo do que aqueles pacientes que não recebem o passe. Aqui em São Paulo, a Associação Médico Espírita também colocou isso no Hospital das Clínicas em São Paulo. E o Dr. Sérgio, que é o presidente, né, dessa associação, ele disse que tem uma melhora tão grande, e não é todos os dias, é 2 vezes por semana só. Então os doentes são levados lá no auditório, no anfiteatro, com uma música gostosa, é feito uma oração, eles na cadeira de roda, com soro, com sono, tudo, e cada um vai recebendo a sua energia, né? E esses pacientes têm uma grande melhora. E no hospital, não é um a um que recebe, é um passe coletivo. É como se eu e a Lucy estivéssemos aqui na frente e falasse hoje para vocês, ó, hoje nós não vamos dar o passe, hoje vai ser o passe coletivo. Ou seja, nós estaremos aqui, rodeadas, que estamos todos nós pelos amigos espirituais, faríamos a nossa prece, pediríamos em favor de todos as benesses para essa noite e todos receberiam de acordo com cada um. O passe também pode ser dado só pelo passista, a energia dele, pelo passe espiritual, que aí são os espíritos que dão sem a concorrência do médium, né? Existe esse passe também. O passe pode ser dado com os olhos, como o professor Fittini, lá no século XV, descobriu. E isso é verdade. Porque às vezes a gente vai num lugar e vê assim uma criança chorando, porque criança às vezes tem isso, né? Às vezes ela não sabe explicar que tem uma dor de cabeça, que está enjoado. Nós adultos ficamos assim, e se você ficar olhando aquela criança e fazendo uma oração, a criança vai acalmando, vai acalmando e vai acalmando. A gente pode fazer isso, todos nós podemos fazer isso. É só nós termos vontade de fazer. Para ser passista, precisa ter alguma graduação? Não. Para ser passista precisa só boa vontade, amor ao próximo, reforma íntima, estudo da doutrina e principalmente fé. Muita fé. Se nós não tivermos fé
que nós temos a capacidade de doar a nossa energia, então não adianta ser candidato ao médico passista. O médico passista tem regras a obedecer dentro do trabalho? Sim, ele tem regras. Primeiro, ele tem que ter uma alimentação no dia do passe, uma alimentação leve. Ele não pode ser portador de vícios, de fumo, de álcool, dependente químico, de remédios. Ele tem que ter uma boa saúde. Antes de quem gosta muito do café, fica umas 3 horas antes de vir da passe sem café, porque o café e o chocolate excitam. Tem que ter uma higiene pessoal, porque a pessoa não pode chegar aqui cheirando a suor, porque na hora que vai levantar o braço, a gente até entende que a pessoa às vezes vem do trabalho, não teve tempo de passar na sua casa, mas o dia que achar que não está adequado, por quê? Que é para aquelas energias, né, aquelas bactérias do suor, não contaminar a sala. Tem que ter uma fé vigorosa, tem que se evangelizar. Nenhum trabalhador deve vir para o trabalho sem se evangelizar. Se não deu tempo de fazer o evangelho, leia uma mensagem, faça uma boa reflexão, mas é imprescindível essa evangelização. Tem que controlar o seu gênio, a sua personalidade, porque às vezes passa um dia no trabalho, colérico, gritando, xingando todo mundo, aí no trânsito se acalma, aí chega aqui, quantas energias ele tem boas para dar? Nenhuma. Então o que acontece? A pessoa se engana, ela está ali achando que está dando passe, mas na verdade a energia dela está caindo nos pés, né? E dando um trabalho enorme para a espiritualidade, que vai ter que suprir a energia para aquela pessoa. Então é uma coisa de conscientização. Não adianta falar, ninguém vai perceber, ninguém vai saber, ninguém sabe como eu sou no trabalho, ninguém sabe como eu sou no trânsito. Gente, a gente pode não saber, é verdade. Mas a máscara cai. Queira ou não queira. Nós já tivemos uma trabalhadora aqui na casa. Assim. E alguma coisa não batia, sabe como a Lucy é? Alguma coisa não batia. Aí um dia do nada ela se virou, você fuma? Ela não tinha um cheiro de cigarro. Aí ela falou, fumo. Ela falou, então você não pode ser trabalhadora. Você tem que escolher entre o seu vício e a sua doação. Você gosta do seu vício, eu respeito. Ou você luta para se livrar do vício para trabalhar. Perdemos a trabalhadora. Ela escolheu o vício, entendeu? Então, gente, quanta responsabilidade que tem nos trabalhadores de uma casa. Porque as pessoas, nós somos um público, né, variante. Segunda-feira é um público, terça vem outro, quarta outro, quinta outro. É variante. Mas a espiritualidade, ela está aqui todos os dias. Ela trabalha aqui. Ela conhece cada um de nós, como a Lucy falou no começo. Antes da gente adentrar a sala de passe, muitos de nós já foram consultados aqui. Realizam até pequenas cirurgias. Pessoas que às vezes têm um vasinho entupido e a pessoa vai embora nem sabe que tinha aquilo. Então, o que os nossos olhos não veem, a espiritualidade trabalha em silêncio, secretamente, não nos cobra nada, só nos cobra o quê? Disciplina, horário para começar, horário para terminar. E aí vocês vão dizer, quanto tempo dura um passe? Ó, o Divaldo Franco, tem até um vídeo dele no YouTube, pequenininho, que ele ensina a dar o passe e ele fala o tempo de fazer um Pai Nosso. Só que você vai falar, Pai Nosso que estás no céu, enquanto você está dando o passe. Você está com a sua mente ocupada na oração e está realizando o passe. Por quê?
se ficar muito tempo a pessoa no mesmo ponto do corpo, o que acontece? Irrita. Então o passe não pode ser um passe muito demorado. Ele tem que ser um passe no tempo previsto. Então eu acredito mais ou menos, acho que um minuto e meio seja um bom tempo para isso. Outra coisa, ou a pessoa veio, ouviu a palestra, tomou o passe, vai embora. Achou a palestra ótima, se sentiu muito bem no passe, só que quando chega em casa, briga com a filha, discute com o marido, chuta o cachorro. O que adiantou? A espiritualidade gastou tempo, os irmãos passistas desperdiçaram a energia dele e a pessoa, o que recebeu, que é para durar a semana toda, jogou fora na primeira oportunidade que ela teve de se desarmonizar. Então, gente, não é uma brincadeira vir na casa espírita, tomar um passe, fazer um tratamento, não é uma brincadeira. São coisas de responsabilidade de ambos os lados, tanto dos trabalhadores como do público. E tudo que nós queremos aqui é que todas as pessoas saiam daqui melhor do que chegaram. Que elas se sintam bem, harmonizadas. Ai, eu tomei um passe, olha, ontem fui no Caritas, tomei um passe, mas dormi uma noite radiante, maravilhosa. É isso que é a proposta das pessoas receber o passe. Senão não precisaria isso. Vinham aqui, ou estudavam, ou ouviam uma palestra, ou assistiam aí um DVD e iam para suas casas. Mas não, a proposta é isso, é levar o bem-estar para as pessoas, o alívio das suas dores físicas, emocionais, espirituais, ajudar o seu espírito a se fortalecer, porque às vezes a pessoa tem uma saúde maravilhosa, mas o seu espírito é um espírito ainda que está adoecido, é um espírito que ainda precisa receber energias, precisa receber oração, precisa receber palavras amigas. Então, é tudo isso. E o mais importante realmente é a nossa modificação. Porque quando a gente se modifica, quando a gente se transforma, as coisas ficam mais fáceis. Como a gente fala, as coisas fluem, né? As coisas vão embora por causa da nossa consciência dilatada no aprendizado. Então, gente, o passe é tudo isso. E é até muito mais do que a gente possa entender. Só aqueles que têm a vidência e que poderão nos dizer outras coisas que ocorrem. Porque às vezes, quando a gente vai tomar o passe, não é a gente que está precisando do passe. É alguém que nos acompanha, é um irmão desencarnado, um familiar, um amigo, e ele nos acompanha e ele atende, nós recebemos o passe e ele recebe o atendimento ali. E é convidado a permanecer aqui no pronto-socorro para tratar os seus males. Então, por isso que as pessoas sentem bem-estar. Por quê? Porque às vezes está carregando consigo um peso de outros irmãos que foram atraídos pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, ou por afinidade, ou por amor, ou que foram, né, pessoas que tiveram convivência e agora foram para a vida espiritual, mas ainda se sentem presos a esse tipo de sentimento carnal. Então, gente, o passe também tem isso, que é o tratamento dos irmãos que acompanham a gente. Aqueles irmãos, lógico, que são convidados a adentrar a casa, porque muitos permanecem do lado de fora, porque a espiritualidade coloca uma cerca fluídica e quando eles tentam entrar, eles tomam como se fosse um choque elétrico, né? Então nós temos tudo isso. Temos também os guardiões da casa, que ficam aí em cima dos telhados, protegendo contra qualquer ataque da espiritualidade inferior. Porque toda casa que tem oração,
toda casa de trabalho em benefício para o seu próximo, tem sobre ela uma luz amarela. Então, os irmãos que ainda estão menos esclarecidos, eles detectam onde tem. E a maioria, né, que ainda está perdido, estão naquela turba, então eles se organizam e falam, vamos invadir. E aí, quando eles tentam invadir, eles são repelidos, muitos desmaiam, os padioleiros já recolhem e já levam para o pronto-socorro, deixam dormindo aí no pronto-socorro, até que eles são trazidos em outros tipos de trabalho, são convidados a permanecer, a grande maioria aceita porque está cansado de sofrer, e assim é feito o trabalho. É o trabalho invisível que é feito, porque nós achamos que a casa espírita só funciona à noite. Não, gente, aqui trabalha diuturnamente. Quando a gente vai embora, a espiritualidade continua trabalhando. Sai uma equipe, chega outra equipe e o trabalho vai rolando. Então, por isso que é um lugar que a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter uma certa disciplina. Como a Lucy fala, querem conversar? Vão lá para o quintal. E também nós temos, né, o passe nas plantas e nos animais. Então, é comprovado cientificamente. Os animais, principalmente de pelo longo, gato, cachorro, quando você passa a mão assim neles, eles sentem a nossa energia. O gato, principalmente, que ele faz tipo uma fotossíntese, né, mas animal. Ele transforma a energia negativa em energia positiva. E o cachorro, ele fica no lugar da casa, no lugar que tem maior concentração de energia positiva. Então, os animais também acontecem isso. E as plantas também. Então, tem estudos, e também fizeram com a água, né? Então, a planta, ela fica no lugar, sem sol, sem rega, ela vai ficando o quê? Feia, triste, amuada. Quando você começa a conversar com ela, regar para ela, vou te dar nutriente, colocar ela um pouquinho no sol, aos poucos ela vai brotando, brotando e ela não perece. O animal, a mesma coisa. Às vezes o animal está doentinho, o gato se isola, o cachorro já se lamenta, ele chora, ele não come, mas o gato não. Então, quando o animal para de comer, presta atenção nele. Então, hoje nós temos a acupuntura para os animais, temos a fluidoterapia para os animais, temos a homeopatia. Gente, tudo que nós temos, eles também têm. Por quê? Porque eles são seres em evolução da espécie como nós. Então, nessa condição, na sua evolução. Então, tudo isso funciona de uma maneira muito boa. Teve um vídeo de um cientista japonês sobre a água, a gente assistiu aqui no CAR. Então, ele colocou a água, várias vasilhas de água, em vários lugares. Num lugar ele colocou dia e noite música de metal. Noutra, uma música clássica maravilhosa. Noutra, todo dia, pessoas iam e só falavam coisas lindas, maravilhosas. Noutro potinho, noutro lugar, aí pessoas que iam, xingavam, coisa e tal. Gente, os elementos da água, os que estavam com esses lugares de baixa vibração, a água simplesmente apodreceu. E essas que estavam em lugares de vibrações positivas, ficou uma água límpida, cristalina, fluidificada. Então é um engenheiro japonês, podem procurar no YouTube, que fez esse experimento. Então, para vocês verem que o magnetismo está em todo lugar. E para a gente saber, será que eu tenho magnetismo? Todo mundo tem. Outro dia eu fiz essa aula com as crianças lá em cima, e aí criança gosta, né? Então, vocês querem dosar, esfreguem a mãozinha de vocês assim e põem perto, vocês vão sentir o magnetismo, tá? Penteia várias vezes o cabelo, pega papelzinho picado, coloca o pente, o papel gruda ali. Isso é o nosso magnetismo animal. É o magnetismo que nós doamos, é o magnetismo que nós temos, que nós recebemos quando o nosso corpo foi gerado e que termina no momento da morte do nosso corpo físico.
O magnetismo espiritual não, esse nos acompanha sempre. Dependendo da nossa evolução, ele cresce cada vez mais. Deixa eu ver se tem mais coisa para falar. Já vou encerrar, minha querida, já vou. Bom, então você quer ser um passista? Então vamos lá. Para ser um passista, a gente não pode esquecer do que Jesus falou. Dai de graça o que de graça recebeste. Então nunca receber nada. Nem presente, nem agrado, nada. Eu estou doando meu magnetismo. Quer me dar um presente? Me dá um abraço. Me dá um sorriso. Me dá um beijo. É o maior presente. Coisas materiais não podemos receber em espécie alguma. Quer doar? Doa para os necessitados. Boa vontade e vontade de auxiliar o próximo. Confiança em Deus e na espiritualidade. Fé, estudo. Aí sim, todos nós podemos dar o passe, desde que nos preparamos com oração, evangelho e vontade. E agora, para terminar, é uma letra de uma música, mas tem que gravar em pendrive, é complicado, então eu só trouxe a letra da música que chama Bênção do Passe. Tuas mãos estendidas são singelas gotas de paz na aflição. Bênção do passe, a aliviar o sofrimento e consolar. Doação, caridade com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Tuas mãos estendidas são brilhos de luz, o amor de Jesus nos corações. Boa noite.